E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili. No episódio de hoje não vai ser um daily vlog, não vai ter música, não vai ser uma coisa muito feliz. Em virtude dos atos terroristas que rolaram em Paris, eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu vi várias coisas nas mídias sociais que me incomodaram. Eu acho que esse poderia ser um espaço interessante e muito útil para a gente ter uma discussão, nenhum extremismo, ninguém tá certo 100% do tempo e nunca está sujeito a mudar o seu ponto de vista. Eu vi umas coisas ontem, para quem não sabe, para quem tá embaixo de uma pedra aí, eu não sei, rolaram atentados terroristas em Paris. Foi de responsabilidade da ISIS, que é um grupo terrorista. Eles buscam implementar o Estado Islâmico, disseminar o Estado Islâmico, na verdade, entre outras coisas aí. É um grupo de extremistas, obviamente, para fazer uma coisa desse nível. E é claro que a gente vai ter diversas manifestações hoje nas mídias sociais. Muitas vezes eu me pergunto se o 11 de setembro tivesse acontecido hoje, quais seriam as consequências nas mídias sociais, por exemplo. Acho que teria sido uma coisa muito diferente do que foi. Existe um termo em psicologia, na verdade, que se chama... Eu não sei o termo em português, se alguém aí for psicólogo e sabe psicologia, por favor, comente. Em inglês chama Vicarious Rehearsal, que é, na verdade, a maneira como alguém que está longe de uma situação desse tipo lida com essa tal situação de uma maneira bem mais exagerada, desengonçada, do que alguém que realmente tem uma visão clara do que tá rolando lá, por exemplo, jornalistas que realmente estão lá e tudo mais. E eu vi muitas coisas, na verdade, que foram, na minha opinião, um pouco superficiais, manifestações que foram um pouco supérfluas, assim. É uma situação muito, muito séria, a ponto de não cabe assim você colocar uma foto de você nas férias em Paris e colocar uma letra de música na legenda. Não é uma situação romantizável assim, e muitas pessoas se manifestaram dessa maneira, o que é algo que é natural, como eu falei. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também como a gente está usando as mídias sociais hoje. Teve até o Facebook que ficou muito conhecido, aliás, que foi muito falado isso, que foi uma função do Facebook que chama Safety Check, que é todo mundo que está em Paris, você pode falar se você está em casa bem e tal, você pode falar lá e ele já notifica todos os parentes, os amigos das pessoas no Facebook, que é algo muito positivo das mídias sociais. Às vezes a gente só fala das coisas negativas e como isso está afastando as pessoas. E aí a gente percebe que às vezes elas têm meios de aproximar mesmo as pessoas. Foi até um amigo meu que levantou isso muito, de uma maneira muito interessante, chamado Barba. Ele também é um youtuber aqui, produtor de conteúdo. Mesmo que, né, de longe, assim, foi uma experiência diferente ter essa situação estando em Nova York, sabe? Nova York, obviamente, foi o alvo do 11 de setembro, o atentado terrorista mais famoso aí, acho que da história. E foi diferente, porque aqui, por exemplo, fui orientado, a orientação é você evitar locais de muita gente, né? Tipo a Times Square, tipo cinema, metrô, etc. Porque realmente existe um risco, né? Uma coisa que não tem no Brasil, que é uma coisa nova pra mim mesmo. Existe um risco de também ter atentados terroristas aqui, porque é um alvo muito grande, né, desse tipo de coisa. E também vi muita gente falando que, pô, enquanto morreram 150 pessoas em Paris, morrem milhares de pessoas de fome por dia. Isso é uma comparação muito delicada, porque, em primeiro lugar, qual que é o valor de uma morte, sabe? Quanto vale uma morte? Você comparar quantas pessoas morreram aqui e quantas morreram lá, na verdade, as duas vão somar no mesmo montante, né? O que mais impressiona em atentados terroristas mesmo é o quão surpreso você fica de ter um lugar que na sua mente é seguro, que é uma cidade tipo Paris. Em segundos, a sua concepção inteira muda e você se sente extremamente vulnerável. O quão surpreso as pessoas ficam, o quão inesperado é, que torna isso algo tão absurdo e tão digno de atenção, e não necessariamente a quantidade de pessoas que morreram. Outra questão que está sendo levantada muito agora é a questão dos refugiados, né? Estão culpando alguns governos europeus por terem recebido pessoas da Síria, de países do Oriente Médio. Ainda não sabem a origem, não sabem. Especula-se que eles tenham nascido, alguns tenham nascido na França mesmo. Mas, independentemente disso, eu acho que pessoas que estão dispostas a chegar a esse extremo, elas também estão dispostas a fazer alguma espécie de planejamento para poder chegar num país. E não são muitas pessoas que são necessárias para uma coisa desse nível acontecer. As pessoas
com essa filosofia, elas não vão ser obstruídas por uma fronteira. Então eu acredito que essa crise dos refugiados não tenha muita influência no que aconteceu. Como eu falei, é uma coisa que a gente espera muito, que um lugar desse seja 100% seguro, e a gente isso nunca vai ser previsível. Mas eu acho que a questão mais delicada sobre o terrorismo mesmo é que não existe você prender uma pessoa e essa pessoa vai estar contida e acabou. Você tem que acabar com o ideal, o que é muito, muito mais difícil. Se essas pessoas, e eu acredito que elas eventualmente vão responder pelos seus atos, se esses terroristas que fizeram o que fizeram em Paris forem presos, infelizmente eu acredito que isso não vai acabar com eles, porque, como eu disse, é todo um ideal que eles representam e não é só a ação deles que fez eles fazerem esse tipo de coisa, né? Essas são as opiniões que eu gostaria de expressar, minhas opiniões pessoais sobre esse tema. Eu acredito que a gente tem que pensar muito antes de postar uma coisa nas mídias sociais. Um bom termômetro é, você chegaria para a pessoa cara a cara com ela, uma pessoa que você não conhece, você chegaria para ela e falaria o que você fala nas mídias sociais, assim, num comentário? Se sim, pô, comenta. Se não, pensa 2 vezes antes de comentar. Às vezes a gente digita uma coisa e a gente não considera o impacto que aquilo pode ter. E numa situação dessas é realmente muito delicado. Piadas e coisas do gênero não cabem. E é isso que eu tenho pra falar. Vejo vocês aqui nos comentários. E amanhã não tem vídeo porque amanhã é segunda, mas vejo vocês na terça.